Maravilha, maravilha. Gente, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Finalmente, estamos estreando aqui a nossa Masterclass, Governe a Sua Vida. É muito bom poder ter vocês aqui com a gente. Estamos muito felizes, porque preparamos com muito carinho o material para poder compartilhar finalmente com vocês. Só para a gente se apresentando, eu sou o Diego. A Carol. Minha esposa, então estou muito bem acompanhado. Esse método, o TAG, esse movimento, ele começou exatamente um trabalho em conjunto entre eu e ela. Então, conta muito da nossa história e dessa forma fica mais vivo. É um material realmente que é vivo porque ele é vivido, tá? E em cima disso que nós vamos compartilhar e falar muitas coisas com vocês. Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao Governe a Sua Vida, tá bom? Vai se preparando aí. Por favor, feche o microfone de vocês. Tem mais alguém com o microfone aberto. Cheque aí, ó. Aqui no canto inferior esquerdo da sua tela tem um microfonezinho. Esteja atento para que esse microfone esteja desativado ou no mudo, tá bom? A gente pode ampliar isso aqui, mano? Dá sim. Dá? Porque o que nós queremos é te ajudar a despertar a sua força para conquistar, para prosperar e para construir uma vida extraordinária que está te esperando há muito tempo. É você descobrir que você nasceu para isso. Está nas suas entranhas. Existe algo forte, pulsante em você que precisa ser liberado, que precisa ser trabalhado. E o que nós queremos é te ajudar nessa jornada, a despertar isso. E a descobrir por que, por muitas vezes, parece que isso nem existe para você. Parece que essa vida não é para você. Parece que tudo coopera para dar errado contigo. Não. Existe algo que está acontecendo e nós queremos te ajudar a enxergar isso. Exatamente. Na verdade, dentro de nós, eu não sei se você já teve essa sensação ou se você já escutou diversas vezes, do tamanho do potencial que você tem, da capacidade gigantesca que você tem de construir uma vida diferente, de fazer coisas grandiosas. Só que você vive apenas naquele potencial. Você vive essa vida ali e que você está sempre na possibilidade. Deixa eu te falar, se você tem escutado muito sobre o seu potencial, por um lado, fique muito feliz, mas por outro, reflita. Por que você ainda não colocou esse potencial em potência? Por que você não tem vivido ainda tudo que você sabe que você pode viver? E, na verdade, dentro do nosso espírito, nós sabemos que nós podemos grandes coisas, que nós somos capazes de grandes coisas, que nós podemos construir finanças diferentes, que nós podemos ter um casamento diferente, que nós podemos ter um trabalho diferente e chegar a lugares altos. Mas por que a gente nunca vive isso? Por que, afinal de contas, a gente olha para a nossa vida e parece que está sempre em um desgoverno? Parece que as coisas estão todas bagunçadas, estão todas desorganizadas. Você sabe que você poderia estar vivendo coisas diferentes, mas por que, afinal de contas, você não vive? O que te atrapalha? O que te limita? E é em cima disso que nós queremos te ajudar. Nós queremos te ajudar a enxergar aquilo que tem te impedido. Porque problemas, nós temos vários. Deixa eu chegar um pouco para cá. Enquadrar melhor a gente. Porque problemas, nós temos vários. E aqui a gente pode enumerar vários deles. Você pode começar a falar para mim que o casamento está ruim, as finanças estão complicadas, os filhos estão dando problema, né? Você está tendo dificuldade com os filhos que você imaginava que não teria, né? Ou a sua carreira, você está desanimado com a sua carreira profissional. Ou na sua vizinhança, você não consegue se relacionar com as pessoas, você não consegue fazer amizades, né? Você foi traído por um grande amigo, eu não sei. Porque ou você problemas... atrai pessoas que nós temos vários. Né? Exato. Então, assim, problemas, nós temos vários problemas. Doenças. Às vezes você foi acometido por uma doença, tem uma doença que te acompanha, e você está preocupada com tudo isso. O que você precisa entender é que todos esses problemas, eles escondem um problema original. Existe uma raiz desse problema. E é exatamente aqui que nós queremos te ajudar a chegar. Por que isso? Porque para resolver esses problemas, que na sua cabeça eles são enormes, na verdade, existe método. E a internet está cheia de métodos que pode poder te oferecer. Mas sabe o que acontece? Você vai fazer cursos e você vai aprender a resolver, melhorar o seu casamento, você vai aprender a ter uma vida mais saudável,
você vai aprender como se relacionar melhor no seu trabalho, a melhorar a sua performance, você vai aprender várias coisas. Mas, com o tempo, esses probleminhas eles vão surgir tudo novamente. Eles vão estar cercando. Por quê? A origem não foi enxergada ainda. Então, esse curso é exatamente para você, essa aula é exatamente para você que não sabe por onde começar. Exatamente para você que está frustrado, sabe? Que já está cansado de tanto tentar, que já buscou resposta em vários lugares, mas no fundo, os problemas acabam voltando, acabam se repetindo. Então, o que nós queremos com você é poder te ensinar a abrir os olhos, a focar no lugar certo, a enxergar a raiz do problema. Porque você precisa entender que o seu problema ele tem origem, essa origem está em você. Esse problema ele vem de você. Mas a boa notícia é que se esse problema vem de você, a solução também vem de você. A solução está em você. O que nós precisamos é começar a colocar as coisas em ordem. No entanto, que aqui a nossa meta é fazer você enxergar razões, motivos e te ajudar a sair do caos que está a sua vida, do desgoverno, dessa bagunça toda que está a sua vida. Se você se identifica com alguns pontos, como, por exemplo, eu estou cansada, eu já não aguento mais esse casamento falido. Ou, eu estou cansada, eu já não aguento mais, eu tento ter um corpo mais saudável, ter um corpo que de alguma forma me representa, eu não sei porque eu sempre me saboto. Ou, eu vivo doente, é uma doença atrás da outra, uma gripe atrás da outra. Por quê? Você já parou para pensar? Você acha que isso simplesmente surge do nada? Ou então as suas finanças são uma bagunça, você não consegue prosperar financeiramente? E, aliás, na sua família, você vê um padrão já de finanças toda bagunçada, de dívidas, e você não sabe por que isso surge. Ou então você está no seu trabalho ali, você está ficando naquele trabalho, mas você está insatisfeito e você sabe que você podia ter uma vida diferente, que você podia ter sucesso, que você podia estar muito mais alavancado na sua carreira e você não está. Se você se identifica com qualquer um desses pontos que eu falei aqui, ou outros que você tem visto um desgoverno na sua vida, deixa eu te falar, você está no lugar certo. Porque, inclusive, como o Diego começou falando, o TAG, ele é algo que é vivido. E nós vivemos. E também várias pessoas já foram impactadas e têm notado o poder de realmente olhar para dentro e entender as bagunças que estão dentro de nós e entender por que desse desgoverno que está aqui por trás e que está me levando a um casamento ruim, os meus filhos todos sem limite, a doenças no meu corpo, a estar me sabotando a todo momento. Você já se perguntou por quê? Então, deixa eu te falar, você está no lugar certo. É sobre isso que a gente quer tratar aqui hoje. Sobre como governar a sua vida. E você nasceu para o governo. Existe uma vida abundante... Eita, perdão, amor. Estou até na cabeça. Existe uma vida abundante aguardando por você. Existe algo grandioso te esperando. E a única pessoa que é capaz de destravar isso é você. Então, tudo começa aí. Entende? A nossa vida ela passa rápido. A gente tem que entender isso. Eu acho que a pandemia ela mexeu um pouco com a nossa percepção de tempo. A gente começou a enxergar que o tempo ele está passando rápido. E mais do que isso, que o tempo pode ser escasso. Então, nós precisamos ativar e potencializar o nosso tempo hoje. A vida está passando muito rápido. E decisões precisam ser tomadas. E posicionamentos precisam ser travados para que nós possamos, de fato, transformar a nossa história. E isso não é só para mim. Isso não é só para a Carol. Isso é para todos nós aqui. Entenda o seguinte. A vida ela tem te prendido. Você tem se sentido incapaz porque a tua história, as suas experiências, coisas que você passaram, tem colocado você como numa jaula. Pense você num leão. Pensa você num leão que cresceu em um cativeiro. Ele cresceu numa jaula. Ele cresceu num ambiente cercado. Ele não conhece outra realidade. Ele não tem contato com a vida de fato na selva. Agora pensa você. Por que esse leão precisa ser trancado ainda?
Por que que essa jaula precisa estar sempre trancada? É porque nós sabemos que existe um instinto nesse leão, capaz de fazê-lo começar a questionar tudo isso e começar a jogar tudo para o alto. E é esse mesmo instinto que tem em nós, porque jaulas existem várias. Pode ser que você esteja enjaulado numa vida sem sentido, você possa estar enjaulado numa depressão, possa estar enjaulado num casamento que você acha que já não tem mais salvação para ele. Ou você pode estar enjaulado num emprego em que você não vê mais perspectiva, você perdeu a motivação. São várias jaulas que nós temos na vida. E que muitas vezes a gente não consegue enxergá-las. Mas existe um instinto de conquista em todos nós. Existe um instinto que sabe que existe uma vida muito maior, muito mais grandiosa, de valor imensurável, esperando por nós. Existe um instinto de governo em nós. E é exatamente porque estamos enjaulados que nos frustramos. Nós vamos frustrando. E essa frustração, muitas vezes, é fruto da nossa expectativa colocada no bolso de outras pessoas. Nós criamos expectativas para poder solucionar os nossos problemas. Nós fantasiamos com soluções, mas geralmente a gente não coloca a chave dessa jaula no nosso bolso, a gente coloca no bolso de outra pessoa. A gente espera de outras pessoas ou outras situações para poder mudar a nossa sorte. No entanto, que foi daí que surgiu a nossa história. Estou falando brevemente para que vocês vejam que realmente o TAG é algo vivido. Assim como o Diego contou aí na história dos leões enjaulados, né? Assim nós nos sentíamos. E a gente sabia que tinha um potencial maior, sabia que poderia estar vivendo coisas diferentes, sabia que, inclusive, poderia estar num casamento completamente diferente, mas nós estávamos ali enjaulados. A nossa vida estava desgovernada por completo. E, inclusive, no casamento, justamente isso que o Diego falou, um culpando o outro. Porque... Aliás, se você viesse conversar conosco na época, quando tudo começou, a gente ia falar, porque você não conhece o Diego. Eu ia falar para você. Você não conhece o Diego. Você não conhece. Você não conhece meu marido. Você não conhece o seu pai. E ele é a mesma coisa. Você não conhece a Carol. Você não sabe como ela é difícil. Você não entende o gênio Por dessa trás mulher. desse rostinho doce, você não entende o gênio dela. Aí, ele adora falar isso. Mas, enfim, foi diante disso tudo e de uma vida completamente desgovernada, a gente literalmente mantendo ali um relacionamento por conta dos nossos princípios, inclusive nossos princípios cristãos em especial, né? E, inclusive, filha também toda desnorteada, tudo bagunçado para ela, com algumas questões, inclusive, físicas no corpinho dela. A gente, inclusive, vai falar sobre isso, como o nosso corpo, ele só mostra o que está na alma, a bagunça que está na alma, a bagunça que está no seu lar. Então, inclusive, doenças nos seus filhos, isso tudo só está revelando a bagunça que está o seu lar. Problemas não resolvidos. Exatamente. E diante disso tudo, já sem ver saída, a gente foi buscar ajuda. E foi buscar olhar para dentro, ver o que estava, então, na nossa alma de tão doente que a gente estava atraindo um casamento tão ruim, um casamento todo bagunçado. As nossas finanças estavam toda acabadas, né? Cheio de dívida. O Diego, inclusive, ele conta bastante sobre isso. E aí, quando ainda vem dívida, aí que o casamento bagunça todo mesmo. E foi aí que a gente foi procurar entender. E nessa história toda, nessa bagunça toda, a gente foi forçado a olhar para dentro. Inclusive, um anjo de Deus, né, que foi mandado na nossa vida e que foi nos levando a olhar para si, em vez de olhar, por que o marido está tão difícil? Por que meu marido me trata desse jeito? Por que a minha esposa faz isso? Por que Deus não me ajuda? Até Deus. Nós culpamos Deus em diversas situações e muitas das vezes nós que estamos plantando. São as doenças nas nossas almas que estão impedindo que a gente viva situações diferentes. Gente, é tão engraçado, porque assim, chega uma altura da vida, você começa a questionar muita coisa, né? Eu acho que vocês também já passaram por isso.
Eu ficava, meu Deus do céu. Gente, eu amo Jesus. Eu estou constantemente em oração. Eu ensino a palavra para outros homens. Eu compartilho da palavra. Eu tenho um posicionamento de fé muito claro. Mas a vida parece que não se encaixa. Parece que as coisas estão fora do lugar. E você começa a questionar isso. Eu lembro que nessa época, no auge da nossa crise, né, a Carol ainda tinha força para estar orando. A Carol orava, a Carol era de oração fervorosa. A Carol orava. E a minha única oração para Deus é: Senhor, me dê paciência. Eu só falava: me dê paciência. Nossa, o trem estava feio. Me dê paciência. Mas você continuava na oração. Mas o que você via era que, diante da oração, você sentia a paz, sentia a convicção de que Deus estava com você. Mas, na prática, a coisa não funcionava. Na prática, não saía do lugar. E eu e a Carol, a gente sempre foi muito curioso, assim. Eu sempre fiz muito curso, né, voltado à questão do desenvolvimento humano, né, PNL aqui, coaching ali, análise de caráter aqui, análise comportamental. Eu sempre fui muito interessado por isso. Tanto que é bom a gente se apresentar, né, para que eles saibam. O quê? O Diego... Eu sou dentista. Eu atuo como dentista. Eu sou dentista de formação, sou especialista em prótese. A minha especialidade é colocar em ordem uma boca que está um pouquinho em desordem, entendeu? A Carol, ela é médica. A área dela ela trabalha a parte gástrica, cirurgias bariátricas e tudo mais. Mas, dentro disso, sempre tive muito essa curiosidade. A gente sempre buscou muito isso, buscou muito essa formação. E era engraçado, porque eu fazia os cursos, não sei se você também já passou por isso. Você faz um curso, você sai super animado, fala: agora vai dar tudo certo, né? Agora eu tenho as ferramentas certas. E no final das contas, eu acabava me boicotando. No final das contas, a coisa não dava certo. No final das contas, a coisa não se encaixava. E foi aí, nesse processo, e foi na pandemia. Eu sei que a pandemia ela foi dura. Nós tivemos perdas incalculáveis na pandemia. Nós perdemos pessoas muito queridas na pandemia. Mas a pandemia ela serviu para poder juntar muita coisa aqui em casa, colocar muita coisa em ordem em casa. E foi aí que a gente começou a juntar tudo isso. E foi aí que eu aprendi que a vida tem dois lados. Nós temos o lado de dentro e o lado de fora. E, geralmente, os nossos problemas eles estão do lado de fora. São os problemas que a gente consegue enxergar. São os problemas que nos incomodam, sabe? Só que o lado de fora, a gente fica gastando muita energia para poder mudar o lado de fora. Só que o lado de fora a gente não consegue mudar, a gente consegue influenciar. E aí eu fui convencido a olhar para dentro. Eu fui convencido a poder rever muita coisa. Eu fui convencido a colocar a minha alma em ordem. E foi nesse momento que a gente começou a estruturar o TAG. A gente começou a estruturar o TAG e começou a compartilhar com pessoas que estavam também perdidas como nós. Pessoas que estavam atrás de respostas, pessoas que estavam atrás de direção. E a gente começou a estruturar esse método, uma forma que você possa se enxergar realmente por inteiro. Porque pense você, todo conhecimento adquirido, né? Todo conhecimento, se aumentar a performance, vamos melhorar o foco, vamos trabalhar melhor os hábitos, vamos trabalhar melhor a nossa motivação. Está entendendo? Tudo isso funciona, mas tudo isso tem um prazo de validade muito curto, se não for colocado para funcionar de uma forma integral, onde seu corpo, a sua alma e o seu espírito consigam trabalhar juntos nesse processo, nessa construção de resposta e de posicionamento. Nós precisamos aprender a sair de um vitimismo que nós carregamos há muito tempo, de ficar esperando, de ficar apontando para o outro. Nós precisamos parar de achar que simplesmente ir para a igreja vai resolver o meu problema. Espiritualmente, isso é fantástico. Porque eu vou para a igreja, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou rezar, eu vou para a missa, eu não sei como é que você faz, como é que é a sua relação com Deus. Mas nós sabemos que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos uma paz. Às vezes a bagunça é tão grande que nem isso a gente consegue ter. Mas só que a direção é necessária que ocorra. Porque a nossa direção ela é espiritual. Queira você aceite isso ou não. Mas só que o governo ele é da alma. Foi o que eu falei para você de olhar para dentro, de começar a enxergar como a alma funciona. Por que eu funciono assim? Por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? E por que eu ajo assim? Já se perguntou isso? No entanto que a aula ela chama Governe Sua Vida, né? Você já se perguntou por que você não consegue governar a sua vida? Na Bíblia,
tem um versículo que diz mais ou menos assim, que no final das contas, o que eu penso, eu sou. E isso não é na Bíblia, claro, é comprovado pela neurociência, é comprovado pela ciência, que os meus pensamentos e, em consequência, o que eu sinto determina a minha forma de agir, determina quem eu me torno. Portanto, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a sua vida está um desgoverno, tá? Hoje as suas finanças estão bagunçadas. Hoje você não consegue ter nem 10% do sucesso profissional que você acha que você sabe lá no fundo que você poderia ter. Você tem um casamento acabado, ou você não consegue emagrecer. Vamos colocar diversas situações aqui, tá? Você está do jeito que você está hoje devido aos seus pensamentos. Aí você fala, não, mas as finanças, nossa, você não viu o que aconteceu na pandemia, você não sabe o que está acontecendo aqui na situação, na economia do Brasil e tal. Deixa eu te falar, é os seus pensamentos. O que você pensa é aquilo que você é. No entanto, que eu ainda falei aqui na aula, até mesmo questões de doenças no seu corpo, dificuldades, diversas situações que você está passando, tudo vem pela sua forma de pensar. As suas emoções, elas governam ou elas desgovernam a sua vida. Acredite. E é justamente por isso que, então, o governo da sua vida, a solução para finalmente governar a sua vida, para arrumar essa bagunça toda que você se meteu, está em consertar, está em mudar, está em transformar o seu interior, em vez de ficar mudando o que está ao redor. Então, a saída para o seu casamento está muito mais dentro de você do que na mudança do seu cônjuge. E essa é a parte difícil, viu? Porque quando a gente tem problema no casamento, é muito fácil eu enxergar o problema nela. É muito fácil eu colocar na minha cabeça que se ela mudar, se finalmente a Carol começar a funcionar para mim, o casamento vai funcionar bem. E não é assim. É uma construção. Eu preciso entender a minha parte nesse jogo. Assim como tudo na vida. Então, diante disso tudo, eu te pergunto, o que você escutou durante a sua vida? E o que você viu durante a sua vida? Em especial, até os 7 anos de vida, existem locais no seu cérebro que fica guardado. É como se fosse uma caixa preta. É como se fosse um gravador também, é outra comparação muito boa. E que você foi lá e você gravou. E agora, na sua vida agora adulta, você está apenas apertando o play ali. Isso está te levando a repetir padrões, ou isso está te levando a ficar contra esses padrões o tempo todo. Mas, de qualquer forma, o ponto de referência é o que você viu e ouviu, em especial desde lá na infância. Então, às vezes, vamos dar um exemplo aqui. O que você viu foi uma família inteira, foi seu pai, seu avô, sempre no padrões de dívida. O seu cérebro, ele foi detectando esse padrão, ele foi vendo, sentindo esse padrão de dívida. E às vezes você tem pavor disso tudo. Mas acredite, é o que o seu cérebro conhece. Você fica preso, né? O nosso cérebro é uma máquina de conquista. O seu corpo é uma máquina de conquista. E por conta disso, justamente para que seja uma máquina de conquista, Deus nos criou assim. Então, padrões são gravados no nosso cérebro e então eles acontecem de forma automática, sem você conseguir fugir disso tudo. Está fazendo sentido para alguém aí? Então, você, por mais que você queira fugir daquilo, você simplesmente repete, você simplesmente mantém. E aí você quer sair dessas dívidas e você não consegue. Como a gente estava falando aqui, eu, por exemplo, eu mexo com cirurgia bariátrica, eu mexo com emagrecimento. Todos os dias, diversas pessoas chegam para mim querendo emagrecer.
E a pessoa quer e quer de verdade. Sabia que, por exemplo, uma família inteira de pessoas acima do peso te faz necessário manter ali acima do peso. Por quê? Porque aquilo é o padrão que você conhece, é o pertencimento. Você se sente pertencente àquela família por isso. Você se sente aceito na sua família devido a isso. Então, conscientemente, você quer emagrecer, mas inconscientemente, o seu inconsciente, ele sempre vai buscar pela aceitação. Ele sempre vai buscar por aquilo que você viu uma vida inteira. Lembra que eu falei que é assim que é o cérebro? Ele foi programado de uma forma e que aí só fica repetindo. Da forma que gaste o mínimo de energia possível. Então, isso tudo te leva a padrões, coisas que você viu e ouviu uma vida. Então, às vezes, vamos supor, você viu traição na sua casa, tá? E aí você viu traição e você fica ali. Aqui eu vou linkar, inclusive, a questão da alma com o corpo, tá? Você viu a traição e aí você começa. Ai, que medo. Nossa, eu vou ser traída. Não quero sofrer como a minha mãe, Nenhum né? homem presta. Nossa, eu não quero, não quero. E naquilo veio pensamento, uma vida. Eu tenho medo dessa traição, eu tenho medo dessa traição, eu tenho medo dessa traição. Eu me sinto inseguro perto de homem. Vou dar o exemplo aqui de mulher, tá? Mas para homem também serve. E nisso foram formados pensamentos e então sentimentos, e o meu cérebro manda a produção de hormônios, de neurotransmissores, tá? Que então me fazem toda vez diante de um homem, diante do meu marido, ou no caso, se você é homem, diante da minha relacionamento, né? Surge aqueles hormônios de novo. Hormônios que são ligados à insegurança, hormônios que são ligados a medo. E aí isso vai fazer com que eu, inclusive, assuma uma postura corporal que vai me levar à traição. Então, por exemplo, a sua libido pode estar quase no zero. Porque você se sente inseguro. Eu convido você a ficar de pé, vamos começar lendo. Você se sente inseguro, você se sente insegura em relacionamento, porque o que você viu foi traição. E aí é como se você atraísse a traição de novo. Ah, eu atraio porque eu sou azarada? Não, deixa eu te falar, os seus pensamentos geraram sentimentos, que geraram hormônios, que geraram neurotransmissores que te prepararam para a traição. Fez sentido para alguém aí? Porque isso é muito doido que o nosso inconsciente faz conosco. O nosso inconsciente nos prega peças. Tá dando para entender? E falando inconsciente, você sabia que mais de 95% das suas decisões, elas são inconscientes? Ou seja, muito da sua postura e do seu posicionamento hoje diante da vida, ela vem de mensagens que estão guardadas aí que muitas vezes você nem sabe que estão. Tamanha a influência da alma no governo e no desgoverno da tua vida. Uhum. É isso que a gente precisa aprender a enxergar as desordens para começar a colocar em ordem. Agora, o grande problema do desgoverno é porque nós desaprendemos a enxergar a desordem. A gente está vivendo em desordem, mas a gente não consegue detectar. A gente não consegue enxergar qual peça está fora do lugar. A gente não consegue enxergar se a casa está caindo ou não. A gente só sente, a gente fica angustiado, a gente fica naquela frustração, a gente fica, né? Gente, deixa eu falar, no entanto, que é aí que é a chave para você finalmente conseguir trazer de volta o governo para a sua vida. Quando nós finalmente nos conectamos, então, com as razões que estão por debaixo dos nossos medos, debaixo das travas, debaixo de tudo que nos impede, quando nós finalmente permitimos que os problemas nos ajudem a olhar o que está por dentro, finalmente nós encontramos o caminho para a solução, o caminho para novas possibilidades.
Então, que de hoje em diante você passe a pensar assim: por que veio essa doença? Ela está aqui para me ajudar a olhar o que está aqui dentro de mim. Na verdade, essa doença só está espelhando problemas mal resolvidos, e em especial lá na infância. Por que esse problema financeiro tão grande? Ele só serve para, se você permitir olhar para os problemas, olhar dentro de forma analítica e realmente querendo resolver, em vez de simplesmente ficar nesse nível superficial, você vai abrir possibilidades para soluções na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa pesada, até mesmo no casamento, tá? Todo parceiro, ele é um complemento inconsciente daquilo que eu preciso de cura em mim. Eu vou repetir, porque às vezes você não presta atenção. Explica esse negócio aí. Todo parceiro, ele é um complemento inconsciente daquilo que eu preciso de cura em mim. Então, por exemplo, eu atraí um cônjuge que não me valoriza de forma alguma. Não sou eu. Ela tá supondo. Ela está criando um personagem aqui, para você entender. Estou dando um exemplo. É. Jamais que isso é você. Enfim, na verdade, se eu me permitir realmente olhar para dentro, eu vou enxergar que esse cônjuge que não me valoriza, na verdade, ele está só evidenciando uma desvalorização que eu sofri uma vida. Ou uma falta de valorização que eu dou para mim mesmo. Eu não me valorizo. Tá entendendo? Ele espelha aquilo que eu preciso em mim. Então, por exemplo, eu não dei até esse exemplo aí ruim da traição. Até mesmo uma traição, ela pode espelhar pensamentos que vieram de uma vida e que me prepararam para, infelizmente, repetir aquele padrão. Então, se a partir de hoje eu passar a olhar para os problemas, para os desgovernos da minha vida e enxergar que eles vêm para mostrar situações bagunçadas em mim, aí sim eu consigo virar a chave. Aí sim eu consigo organizar e governar a minha vida. Você só precisa, última frase, você só precisa deixar de viver a vida automática. Parar de viver os seus dias fingindo que nada está acontecendo. Fingindo que está tudo ok nas finanças, ou que está tudo ok com os amigos que você tem atraído, que está tudo ok com as suas finanças, você sempre em dívida, sempre no vermelho, que está tudo ok, você adoecer uma vez atrás da outra. Não, você precisa parar e falar, como é que eu vou trazer o governo para isso tudo? Pode falar. Não, como colocar as coisas em ordem. Porque quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, é como se a nossa visão fosse abrindo e a gente começasse a perceber detalhes que a gente não via antes. É como você entrar no seu quarto pela manhã e parece que passou um furacão lá. Está tudo virado. Você fala, opa, alguém fez isso aqui. Mas a sensação logo em seguida é o quê? Como é que eu vou colocar isso aqui em ordem? Então, o primeiro passo para você começar a construir o governo é assumir o desgoverno. É assumir e enxergar os pontos de desgoverno. Porque o desgoverno, muitas vezes, ele pode não ser visível para você, mas você está sentindo ele. Com toda certeza, porque não existe um desgoverno que não deixe marcas. Então, as marcas do desgoverno, elas vão aparecer com você o quê? Ansiedade, é depressão, é cansaço, é o desinteresse, são os vícios, as compulsões que a gente vai criando. Entendeu? É a falta de empatia, é a indiferença, é a estagnação, é a falta de controle financeiro. Então, assim, você vai vendo nesses sinais que existe alguma coisa fora do lugar. Mas o que nos prejudica é não enxergar o que está fora do lugar. É o exemplo que a gente deu aqui com respeito ao nosso casamento. Caramba, eu orei por essa mulher.
A gente orou, a gente casou na presença de Deus, sabe? Foi ali conquistada na base da oração. A gente está na igreja, a gente participa dos grupos. Como assim? Por que esse casamento não deslancha? Por que depois do sim as coisas complicaram desse tanto? E é aí que nós precisamos começar a ter um olhar clínico ao nosso respeito. Assim como eu falei para você que a minha especialidade é prótese, né? Reabilitação oral. A Carol já é a parte gástrica, ela trabalha com cirurgia bariátrica. Então, pense bem. A nossa função, a nossa profissão é trazer resposta e trazer ordem para aquilo que está em desordem. Ninguém vai me procurar num consultório odontológico porque está tudo bem com seus dentes. Alguém vai procurar porque tem alguma coisa incomodando. Muitas vezes ele não sabe nem por quê, ele não sabe a origem. Mas quem tem que saber isso sou eu, porque eu me especializei nisso. Agora, o que nós precisamos fazer é nos especializar em vida. Nós precisamos ser especialistas em detectar sinais, em detectar sintomas e começar a traçar um plano de tratamento que seja eficaz para a nossa vida hoje. Porque, entenda, vamos pegar aqui uma situação que pode ser que já tenha acontecido com você, né? Filhos, crianças, filhos de 4, 5, 6, 10 anos de idade. E esses filhos começam a apresentar doenças que se repetem. E se eu te falar que a raiz da solução para a doença do seu filho está na relação do casal e na sua relação com ele? E se eu te falar que não é você ir atrás de um médico mais famoso ou de um tratamento mais moderno ou do último medicamento que saiu que vai trazer a solução para essa doença? Está entendendo? Tem uma história que eu gosto de contar que é assim. Tem um cara que ele morria de dor de cabeça, enxaqueca bruta, sabe? Só antes de você contar essa Fala. história, algumas pessoas me reclamaram aqui que o som não tá bom. Tá bom? Vocês estão ouvindo, gente? Tá dando para ouvir? Só para a gente saber, né? Porque às vezes a gente está falando aqui e vocês não estão escutando bem. Está dando para escutar bem? Dê um retorno aí para a gente, por favor, sinal de vida. Existe um chat, ouvindo bem. Tá. Então, vamos explicar como que mudou a nossa percepção de problema e como hoje em dia a coisa está muito complicada. Porque nós enxergamos solução em um remédio melhor. É a mesma coisa, o cara ele sente muita dor de cabeça, ele tem uma enxaqueca enorme. E ele vai na doutora, doutora, eu não estou aguentando, essa minha enxaqueca não para de doer, está me tirando o juízo. Aí a doutora vai lá, ela me prescreve um remédio muito bom. Aí eu começo a tomar aquele remédio. E, meu Deus, a dor passou. Eu não sinto mais dor de cabeça. E eu começo a falar super bem nessa doutora, porque ela é fantástica, ela tirou a minha dor de cabeça. Só que com o tempo, essa dor volta. E essa dor volta mais forte, porque aquele remédio já não faz mais o efeito desejado. Aí eu começo a questionar a capacidade da doutora. Eu vou lá, doutora, aquele remédio que você me passou, a gente vai precisar mudar, ou vou precisar aumentar a dose, porque não está funcionando mais. Aí ela aumenta a dose. E funciona, melhora. Aquela dor, ela diminui. Mas a dor depois, ela continua acontecendo. E eu mudo de médico, porque ela já não tem a resposta para mim. Eu não tenho um remédio que eu preciso, um remédio que seja realmente eficaz, bom para mim. Aí eu vou mudando o remédio. E cada remédio que alguém acerta, eu acho que o médico é fantástico. Ele resolveu minha vida. Só que eu já cansei de mudar de médico, eu já cansei de mudar de remédio, mas o problema continua. O tempo passa e a dor de cabeça volta e volta mais forte. Até que eu chego num doutor mais experiente, né? Ele olha para mim, ele quer saber como é que está a minha vida, o que está acontecendo, e eu reclamando da dor de cabeça. Aí o doutor olha, ele repara em mim, aí ele pega assim minha mão, abaixa. Aí eu, uai, doutor, passou minha dor de cabeça? Melhorou demais? O que o senhor fez? Eu trabalhei na origem. Então, o que te falta não é um remédio mais potente. E é o que nós estamos buscando. Muitas vezes a gente está com um problema financeiro, a gente está buscando um remédio que seja muito potente, que eu possa tomar e minha vida financeira melhore na semana seguinte. Às vezes, eu estou com um problema de transtorno, déficit de atenção nos meus filhos. E eu vou atrás de médicos, especialistas, para que possa trazer um remédio que seja eficaz, para que o meu filho fique tranquilo, que ele consiga focar, para que ele consiga aprender.
E eu não percebo que a origem desses problemas não foi trabalhada. Eu continuo vivendo com a origem do problema, convivendo com a origem do problema e achando que meu problema é o remédio que é ruim. Então, o que nós precisamos aprender para entrar no modo governo na nossa vida? É começar a procurar a origem do problema. É começar a enxergar as nossas bagunças. Mas aí que tem uma dificuldade. Vai se esbarrar onde? Vai se esbarrar em mim e você. Porque a gente só é capaz de enxergar aquilo que a gente consegue lidar. Então, muitas vezes no casamento, a Carol ficava falando coisa para mim e eu falava assim, ela é doida, ela é chata pra caceta, só cria caso, né? Tem nada na cabeça. De onde que ela tira isso? Ela estava enxergando coisa que eu não enxergava e eu não estava disposto a enxergar. Porque quando a gente enxerga, existe algo na gente que se chama orgulho. E nesse orgulho faz com que, uma vez que eu enxergo, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou precisar me posicionar. Agora, muitas vezes esse posicionamento, ele não te é confortável. Vai mexer com coisas que você preferia deixar quieto. É melhor eu ficar batendo do que resolver isso de uma vez por todas. Entendeu? E é interessante porque isso se aplica em qualquer área da sua vida, tá? Então, por exemplo, inclusive em doenças. Vamos supor, para mim, tá? Na minha área, o que mais tem é as pessoas que chegam e uma gastrite terrível e não sabe mais o que fazer, e toma remédio, não sei o quê. Mas você vai ver, essa pessoa, ela engole um sapo atrás do outro. As emoções. E lembra que a gente falou, que eu expliquei aqui, inclusive no nosso curso, no TED, a gente explica um pouco melhor isso. A gente explica melhor sobre como que, então, eu vou engolindo sapo. Eu vou engolindo sapo. Aí eu já tenho o padrão de engolir sapo. Só engolindo, engolindo. Esse pensamento gera sentimentos, que gera hormônios, que gera neurotransmissores, que comanda, inclusive, como que vai ser decodificado o seu gene. E você acha que esses pensamentos, que esse engolir sapo, que esses sentimentos que estão vindo para dentro de você, não vão gerar nada em você. Você jura que não tem nada a ver com a gastrite que você tem. E não tem nada a ver. Mas você continua com o padrão de engolir sapo. Você continua com o padrão de não colocar limite. O câncer também é danado isso. Pessoas que vivem uma vida sem saber dizer não, sem saber colocar limite. Nós todos, por exemplo, nós temos genes supressores de tumor, supressores de câncer. Só que essa parte genética, ela pode ser expressa ou ela pode não ser, tá? Então, ou seja, você pode estar aí produzindo proteção para você contra câncer ou você pode não estar. E sabe uma das coisas que determina isso? É a sua forma de pensar, é a sua forma de sentir. Que vai determinar, inclusive, a decodificação dos genes na sua célula. E aí, a gente quer resolver, a gente quer evitar doenças, a gente quer mudar o padrão, mas a gente não resolve na causa. Ou, vamos falar que outra coisa que está dentro de todos nós e que isso determina a vida, e que isso determina governo ou desgoverno na sua vida. É a questão de papéis familiares. É a questão de prioridade. Então, por exemplo, você tem um papel tal que você é extremamente... os seus pais são tudo para você. Que você tem uma dívida enorme com os seus pais. Ou que você está preso ali no padrão dos seus pais. Você não resolveu a questão paterna, materna, você não resolveu o que você viu na sua infância. Mas você quer, por tudo, resolver o seu casamento. Mas a sua prioridade continua sendo os seus pais. Ou você ainda está preso em coisas que você viu lá na infância. Você ainda está preso em questões da sua mãe, questões do seu pai.
Você quer resolver o casamento, mas como é que você vai resolver o casamento se você não for mais fundo, se você não for mais profundo? Um exemplo aqui é fácil de entender. Pessoas sem libido no casamento, né? E tem todo um problema na área sexual e tal. E Aí vai atrás de remédio, né? Aí vai querer atrás de remédio, quer resolver sim. com remédio. A raiz não está lá. Mas vai. Mulher então, procura muito, né? Ginecologista todos os dias por conta disso. E aí vai olhar para a sua vida, você é sua filha. Quem é filho? Quem é filha em primeiro lugar? Explica Ou isso quem direito. é mãe, vamos supor, mães que só dão atenção para filho. Nós, mulheres, somos danadas para fazer isso, tá, gente? Em papéis assim, e que se forem prioridades na sua vida, é óbvio que você vai estar sem libido. É óbvio que a área sexual para você vai estar toda danada. Por quê? Porque mães não se dão direito ao sexo. Porque quem está se posicionando como filho, essas funções não cabe sexo. Tá dando para entender? Então, o que eu priorizo é aquilo que vai definir a minha vida. As minhas prioridades são as que estão me definindo hoje. Define um fluxo, uma energia. Até financeiramente falando, né? Eu tenho uma dívida muito grande com os meus pais. E aqui eu não estou falando de que a gente não deve honrar os pais, tá, gente? Pelo contrário. Mas eu digo assim, o amor dos nossos pais, o que eles fizeram por nós é impagável. Na verdade, o fluxo da vida, ele acontece de uma forma que os pais dão para os filhos dão para os seus filhos, e os pais abençoam para que siga, porque assim vai vindo um fluxo de vida, é impagável, tá? O que os seus pais fizeram por você. Da mesma forma que nós, como filhos de Deus, como filhos do Pai, é impagável o que Jesus fez por nós. É impagável a dívida. A gente só recebe. E honra o que recebeu. E honra o que recebeu. Agora, se eu estou lá parado, óbvio que eu não vou me permitir, eu vou me sabotar de prosperar financeiramente. De me envolver no meu casamento, de ser presente como marido, de ser presente como esposa. Existe, a gente traz muito sobre o sistêmica familiar. E a gente precisa entender a influência que isso tem na nossa vida. Porque a família existe, ela existe e ela exerce uma grande influência sobre nós. Existem 3 leis que são presentes em toda a família, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. E essas leis, elas precisam ser respeitadas, precisam ser conhecidas e respeitadas. É um norte para a gente poder colocar as coisas em ordem. Quer ver? O que a Carol está falando aqui é de um caso de desordem. Que desordem é essa? Desordem de papéis, de hierarquia. Qual que é a lei da hierarquia? Que a lei da hierarquia fala? A lei da hierarquia ela fala que quem vem antes tem poder sobre quem vem depois. Ou seja, quem vem antes tem poder de influência sobre quem vem depois. E quem vem depois tem a primazia, ou seja, tem a preferência. Então, num caso de tem pouca comida em casa, para quem é que vai se alimentar primeiro? Os mais novos. Os mais velhos se sacrificam pelos mais novos, porque os mais velhos entregam para os mais novos. Então, quando ocorre esse problema de papéis que a Carol citou aqui, e que é muito pertinente, porque é muito presente nas nossas famílias hoje, muda o fluxo da nossa vida. A nossa vida fica emperrada. Ela começa a dar sinais de desordem em vários pontos. Ela começa a dar sinais de desordem no casamento, sinais de desordem no relacionamento de mãe com filho, começa sinais de desordem no resultado escolar do seu filho. As desordens começam a aparecer. E elas aparecem como uma oportunidade que temos de, opa, espera aí, tem alguma coisa que não está fluindo bem. Eu preciso parar, eu preciso analisar, eu preciso agora checar parâmetros, para que eu possa entender se está bom ou se está ruim.
É igual quando a Carol vai fazer uma cirurgia, ela pede uma bateria de exames de sangue. Para que aquilo serve? São sinais, são parâmetros. É o que ela vai ver se o que está bom e o que está ruim, para que a gente possa traçar um planejamento que seja eficaz. E assim a gente precisa fazer na nossa vida. Mulheres que são muito mais mães, é uma questão, uma perguntinha rápida para você. Escreva num papel, coloca assim, mãe e esposa. Desses dois papéis que você exerce, qual você coloca mais energia nele? Qual que é o mais importante para você hoje? Se o seu papel principal for o de mãe hoje, ou seja, o seu coração está na maternidade, muito provavelmente seu casamento não está muito bem. Muito provavelmente existe um desequilíbrio, existe uma desordem. Entende? Da mesma forma que se você tem um casamento onde, não, eu sou 90% esposo, sou 10% mãe. Opa, tem criança que está passando fome aí. Eu preciso começar a equilibrar as coisas. Eu preciso colocar as coisas no lugar. Porque os papéis existem. O que nós precisamos é ter responsabilidade para poder lidar com eles. Colocar as coisas em ordem. E como eu falei para você do quarto bagunçado, quando a gente começa a colocar alguma coisa em ordem, nós começamos a ter uma visão mais clara da desordem. É como se o ambiente mudasse. O ambiente também percebesse essa interferência e começasse a responder de uma forma diferente. E assim a gente consegue andar. Assim a gente consegue entender melhor o que Deus tem para dizer para a gente. Muitas vezes a bagunça na nossa alma está tão grande que a gente distorce toda a direção que Deus nos dá. A gente não entende. A gente começa a viver pela metade. A gente começa a entender pela metade. E a gente começa a exercer um papel cada vez mais infantil diante da vida. Nós somos adultos. E é por isso que a gente fala o tempo inteiro o quê? Nós precisamos adultizar. A gente precisa começar a ter maturidade, a buscar respostas, a gerar respostas, a assumir as responsabilidades. Vocês estão nos ouvindo bem aí, gente? A Rose está falando que está sem som. Sem som? Alô, alô, alô. Gente, não dê retorno aí. Vai lá no chat aqui, ó. Fala, estou escutando. Tá tudo bem. Tá ok, Felipe? Acho que talvez algum probleminha no seu som aí, então. Para mim tá normal. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Tá. Então, assim, gente, diante disso tudo, a gente vê aqui como que realmente as nossas emoções, elas governam. E essas 2 semanas anteriores, agora a gente ainda trouxe de live o tema de procrastinação. E a gente vê por quê. Então, que sair da procrastinação é muito mais do que pura e simplesmente você pegar um curso de alta performance, o melhor curso possível, e achar que isso tudo vai te fazer viver uma vida completamente diferente. Deixa eu te falar, não estou falando mal de alta performance, aliás, a gente pratica isso na nossa vida também. E o TAG também é sobre isso. Mas você precisa entender o que está te fazendo, por exemplo, procrastinar. Se você está com fluxo de vida interrompido, se você não resolveu coisas lá da sua infância, você vai se boicotar. Então, a gente deu aqui o exemplo de uma vida que você viu padrão de dívida, que você viu seu pai e sua mãe ali não sabendo mexer com dinheiro, a chance de você pura e simplesmente repetir, porque é o que o seu cérebro conhece, é o padrão que você conhece, é a forma que você pensa, é enorme. Você está sendo fiel aos padrões. Entendeu? E isso é a sua alma te levando a boicotar, te levando ao desgoverno. Então, aqui um exemplo muito, muito forte na escassez. A figura paterna, a gente ainda fez alguns vídeos lá também falando sobre a energia masculina, feminina. A figura paterna, ela está muito ligada a ir para a vida, a riqueza, a conquista. Então, se você teve uma figura paterna que não te ensinou a ir lá e conquistar, uma figura paterna que foi fraca
em especial em relação à sua mãe. Você teve uma mãe super protetora, que ela que definiu para você, né, essa questão de vida. A chance de você não prosperar é muito grande. Por quê? Porque a questão paterna, que é da aventura, de ir lá e conquistar, foi fraca para você. Tá entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar os meus padrões. Então, eu tenho que agora, eu ser meu motivador. Eu tenho que agora buscar o difícil. Olha, por incrível que pareça. Às vezes o que você recebeu foi super proteção, então agora você tem que estar junto com um grupo de luta. Agora você tem que ir. Tem que se expor. Você tem que ir para o exército. Ou seja, você tem que dar, então, agora o que te faltou. Para quê? Para que as coisas fluam na sua vida. Quebrar padrão. Quebrar padrão, quebrar o que você recebeu. E não estamos aqui falando que agora, então, você tem que apontar dedo, ou que você tem que criticar, não, deixa eu tomar falar. Satisfação, né? Na verdade, cada um dá o que consegue dar. O que você recebeu na sua infância, dos seus pais, é o que eles conseguiram dar para você. Perdão, gente. Nós temos que olhar para o que foi recebido, para o que, inclusive, veio lá de vô, de bisavó, de bisavô, com aceitação. O que isso significa? Eu olho sem julgamento. Sem julgamento. Completamente livre de julgamento. Isso. Com um olhar misericordioso, sabendo que cada um entrega o que consegue. Eu pego o que foi de bom e o que foi de ruim, sem julgamento, eu agora construo algo diferente de agora para frente. É até mais interessante porque foi muito assim forte para minha cabeça, porque é até mais do que perdoar. Porque, por exemplo, quando a gente fala que a gente vai perdoar, né, antepassados nossos, que a gente vai perdoar a coisa que a gente recebeu, reparem que no perdão eu ainda estou com uma postura superior perante o que eu estou perdoando. Quando eu aceito, quando eu olho sem julgamento, eu estou ali, com uma postura de humildade, recebendo o que é de bom e corrigindo o que foi de ruim. Faz sentido, gente? Assim deve ser a nossa postura o mais saudável possível. Para quê? Para que nós possamos fluir na vida. Para que nós possamos construir uma vida grandiosa, uma vida de governo, uma vida com prioridades no lugar certo. Tanto que a gente fala bastante no curso sobre questão de prioridade, sobre organizar a alma, sobre restaurar a alma, sobre olhar para dentro e sobre entender o que é que está me causando nesse problema superficial que eu estou vivendo hoje. Então, às vezes, uma doença é um problema superficial, você precisa olhar o que está atrás. Dívidas na sua vida é um problema ainda superficial, você precisa olhar por que você chegou nessas dívidas. Uma obesidade é um problema superficial. Eu preciso entender qual o padrão de pensamento que está na minha cabeça, que está me levando a pensar dessa forma. Entendeu? Fome é muito mais do que emocional. Muitas das vezes, estar acima do peso está só evidenciando um peso emocional muito grande que você está aguentando. E que então você precisa estar acima do peso para aguentar o peso emocional que você está passando. Entendeu? Então, assim, nós precisamos de uma vez por todas entender e compreender como que as nossas emoções elas podem estar governando, elas podem não, elas governam a nossa vida. E estarmos, então, mudando o nosso padrão de pensamento.
Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, claro que pelo tempo não dá muita coisa, mas trazer algumas estratégias para vocês. E uma das bases aqui no TAG que a gente tem é a questão de que nós somos feitos em parte e que, portanto, para sermos inteiros, nós precisamos cuidar de cada parte. Então, você foi feito espírito, alma e corpo. Então, a primeira coisa, para governar a sua vida, você precisa entender. E que, então, portanto, se eu quiser ter uma vida de propósito, eu preciso, então, estar cuidando do espírito, da alma e do corpo, junto, em equilíbrio. É igual um tripé, literalmente. Se eu tiro uma perna, o que acontece? Tudo cai. Cai tudo. Então, tem pessoas que são muito, por exemplo, espiritualizadas, tá? São muito Tudo espiritualizadas. Até sabem o seu propósito, mas não cuidam do corpo. O corpo, gente, é o seu veículo. É literalmente o que vai te levar a viver uma vida grandiosa aqui nessa terra. Então, de que me adianta ser tão espiritualizado e não cuidar do meu corpo? Eu não vou viver, eu não vou conseguir viver o meu propósito aqui na terra. Ou, às vezes, pessoas que cuidam muito do corpo, você vai ver lá bombado e tal. Mas você vai olhar, a família está detonada, a família está acabada. Pessoas inseguras, né? O casamento está acabado, as emoções, essa pessoa não sabe como lidar quando está com raiva. Então, a gente precisa, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? O primeiro passo, a primeira estratégia, se você quiser anotar aí, se tiver com caderno, é você entender que você é corpo, alma e espírito, que a partir de hoje você precisa cuidar dos três em equilíbrio. É importante você entender que você é trino, então você é corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes tem função na sua vida. Tem função. A função do teu corpo é exatamente te levar para a conquista. O seu corpo foi projetado para a conquista. O seu corpo ele funciona, ele foi feito para funcionar em plenitude. O seu cérebro é uma máquina de captar informação, é uma máquina de gerar resposta. E se tem alguma coisa errada, alguma coisa em desordem, vai atrapalhar o fluxo do teu corpo. Da mesma forma que a tua alma, ela tem função. A função da tua alma é governar. A sua alma foi feita para governar. A sua alma foi feita para perceber o sistema em que você está inserido. Foi feita para você perceber a tua família, perceber o ambiente de trabalho. A sua alma ela foi feita para você aprender a conviver, a se relacionar. É ela que direciona. É a sua alma que interpreta a realidade. Olha só que interessante. O teu corpo, ele capta a informação. A tua alma é quem interpreta. A tua alma é quem cria a realidade. Olha o que a Carol falou, que está tudo no teu pensamento. Por que está tudo no teu pensamento? Porque é quem interpreta. A mesma situação, para mim, pode ser uma grande oportunidade, aos seus olhos, pode ser uma tragédia. Por quê? Porque a sua carga, a sua experiência, a sua história, o que você viu, os seus padrões, te levam a enxergar uma oportunidade como uma grande tragédia. Está entendendo? Então, se você vem conversar e fala assim, está tudo bagunçado na minha vida, está uma desordem. A gente já sabe, nós temos um problema emocional grande para ser tratado. A gente precisa vasculhar isso, a gente precisa entender isso. E o teu espírito ele tem função de te conectar com Deus. Ele tem função de te despertar. Ele tem função de dar direção. Ele tem função de te mostrar aquilo que transcende. Ele tem função de te lembrar do teu propósito. E aí que entra o conflito. Por quê? Porque o seu corpo, por natureza, ele está preocupado em sobreviver. Ele está preocupado na sobrevivência. E, para isso, ele faz de tudo para poder se manter vivo. Então, a prioridade é quem? Eu sou prioridade. Agora, a minha alma, ela está preocupada no conjunto. Ela está preocupada na harmonia. Ela está preocupada em fazer parte. Ela está preocupada com aconchego. Então, ela está olhando tudo e preparando tudo, preparando o seu comportamento para quê? Para que você se sinta aceito de alguma forma.
para que você faça parte de alguma forma. E isso começa a governar as suas decisões. Agora, o teu espírito, ele quer causar uma revolução em você. O Espírito Santo de Deus, ele vem e desperta o teu espírito para causar uma revolução, para ressignificar a tua história, para reescrever a tua história, para traçar um novo começo. Então, imagina, ele está ávido por novidade, por coisas grandiosas, mas que não consegue encontrar ressonância na alma. A alma está perdida, a alma está desamparada, a alma está desesperançosa. Então, a gente precisa alimentar tudo. A gente precisa estar ativando o nosso espírito constantemente. A gente precisa estar em oração constantemente. A gente precisa estar buscando a palavra constantemente para trazer revelação, porque é o que o Espírito faz. Ele nos revela. Agora, ao mesmo passo, nós precisamos cuidar da nossa alma. A gente precisa se entender melhor. A gente precisa entender melhor como a gente funciona. A gente precisa entender melhor os padrões que a gente carrega. Padrão de casamento, padrão de relacionamento de pai, padrão de relacionamento de mãe, qual que é o papel de filho. Tudo isso está gravado na nossa alma. E eu preciso revisar tudo isso. Porque se isso estiver em desordem, vai causar desgoverno para mim. Eu vou começar a ter os sinais de desgoverno, como eu falei para você. E da mesma forma, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso entender como é que funciona a programação da minha mente. Como é que funciona a programação dos meus hábitos. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque senão eu vou ter uma vida desordenada. Então, nós precisamos colocar todas as coisas no mesmo tabuleiro. Eu não posso tratar a minha vida como partes distintas. Eu preciso colocar no mesmo tabuleiro para que eu consiga ter uma visão ampla da nossa realidade. Uma visão ampla do meu desgoverno. Porque aí eu vou começar a ter uma resposta efetiva para a minha vida. Eu vou começar a gerar resposta para o meu casamento, para o meu trabalho, para os meus filhos, para o meu resultado financeiro. Eu vou começar a, de fato, estar ativo na minha vida. Eu saio de uma posição passiva de quem espera para uma posição ativa de quem se posiciona. Exatamente. Ó, então, trazendo algumas estratégias, assim, práticas para vocês, uma das coisas que é essencial é o que você faz na primeira hora do seu dia. Então, na primeira hora do seu dia, você precisa começar fazendo qual a primeira coisa? Despertando o seu espírito. Por que despertar o seu espírito? Porque se você não despertar, você vai tender a viver pura e simplesmente de acordo com o desgoverno da sua alma, de acordo com as feridas na sua alma e de acordo com a vontade do seu corpo de estar sempre ali no conforto. Sim, o nosso corpo, o nosso cérebro sempre vai trabalhar para a gente poupar energia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é despertar o espírito. Se o espírito, ele vem para fazer uma revolução, é nele que você entende de propósito, é nele que você sabe que existe muito mais para você viver. É nele que o Espírito Santo de Deus, quem te criou, vai ministrar a vida sobre você. Então, eu preciso despertar o meu espírito. E como que eu faço? Em especial, já no começo do meu dia. Começar com oração. E detalhe que oração aqui, quando a gente fala oração, não é só você falar, não. Quando você começa a entrar em oração, o que você faz? Você para escutar? O seu Espírito Santo fala? Então, você tem parado para escutar? O que a maioria de nós faz é falar e sair, começar o dia e esquecer daquilo tudo. Não, na verdade é orar sem cessar, né? Porque é o dia inteiro lembrando do seu Criador, de quem te criou e recebendo nele fonte de vida. É fazer a leitura da Bíblia. Você tem lido a palavra? Literalmente ela é seu GPS. Então, quando viver uma vida com propósito ali, sem ler a palavra, se você realmente ler a palavra e pedir para Deus te trazer revelação, você vai ficar maravilhado com o quanto de coisa que o Espírito Santo vai começar a falar com você. Outra coisa aqui que eu desperto o Espírito é perdão, é viver uma vida de perdão, viver uma vida perdoando. Mas como é que eu consigo perdoar e perdoar de verdade? Quando eu sei quem eu sou, quando eu estou inteiro ali e Deus e eu já nos bastamos. Então, o que vem do outro, tanto faz. O que vem do outro, eu consigo olhar com um olhar
misericordioso. Isso tudo eu desperto o meu espírito. Quando eu estou ali com rancor, eu não consigo ouvir e sentir o meu propósito, as direções de vida, que eu só recebo no meu espírito. Então, na alma, outras estratégias aqui, falando de forma breve para vocês, mas que se você começar a fazer, você já vai mudar muita coisa. Eu preciso conhecer a minha alma, eu preciso conhecer, sabe, sobre essas coisas aqui que a gente citou, sobre prioridades, sobre questões familiares, sobre o que foi detectado de padrão, de crença, principalmente até os meus 7 anos, e que está aqui na minha cabeça até hoje. Se eu não começar a ir atrás disso tudo, eu vou simplesmente viver o mesmo. O que eu penso não é o que eu sou? Se o que eu penso é o que eu sou, e eu quero ser e viver coisas diferentes, então eu preciso mudar os meus pensamentos. E é por isso que lá em Romanos diz, né? O versículo é fantástico. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um processo de transformação de consciência. É por isso que a gente fala para você sobre consciência integral. É a consciência do seu corpo, é a consciência da sua alma, a consciência do teu espírito. Porque quando a gente faz isso, as coisas começam a se encaixar. É viciante esse processo. É viciante você começar a olhar para os seus problemas e parece que as coisas começam a aparecer, as respostas vão se construindo, porque a sua percepção ela abre. Entendeu? Você consegue colocar as coisas em ordem porque a sua visão ela fica mais ampla para poder detectar as desordens. É assim que funciona. Então, o que a gente tem? Uma das formas para eu saber a desordem que está na minha vida, sabe uma forma prática que você pode começar a fazer a partir de hoje? É a escrita. Você começar a escrever de forma livre. Todos os dias você pega um papel e você começa a escrever. E você está angustiado? Escreve. Você não está conseguindo resolver suas finanças? Escreve. Você não tá sabendo mais como lidar com o seu casamento? Escreve. E começa, escreve todos os dias. Sabe aquela prática lá, principalmente para mulher, né? Para menino, de diário? Volta a ter. E para os homens, tenha. Pega as notas do seu celular e começa a escrever. Sabe por quê? Bota para fora. Porque aí você consegue botar para fora e você vai ficar impressionado com um monte de coisa que você vai conhecer sobre você mesmo. Você vai começar a entender porque você está com tanta raiva. Vai começar a entender porque você está tão chateado. E aí você vai começando a botar para fora. Lembra que eu ainda citei aqui, por exemplo, a questão de doenças? Muitas das vezes é que eu não estou conseguindo resolver minhas emoções, eu preciso resolver. E ali você vai fazendo afirmações contrárias do que está de ruim na sua cabeça. Então você pensa em escassez, né? Você pensa que você não consegue, você começa a falar o contrário. Deus criou o universo através da palavra. Através da palavra sentida, você consegue começar a construir uma nova realidade ao seu redor, uma nova realidade para você. Então, tudo começa a partir de afirmações e você começa a visualizar, você começa a mentalizar essa nova realidade. E sinta de verdade afirmações e faça todos os dias. A neurociência é comprovado você fazer isso diversas vezes, todos os dias. Você vai começando a renovar sua mente. Renovou sua mente, você vai sentir diferente, você vai agir diferente. Agindo diferente, você vai ser uma pessoa diferente e viver algo diferente. Parece bobo. E às vezes hoje você está começando ali a afirmar uma coisa que você nem imagina. Você começa hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã. Se você fizer todos os dias, você vai construindo uma nova realidade para você. A gente explica sobre isso tudo. Então, assim, nós precisamos estar atentos a essas realidades, a essas ferramentas, porque elas realmente podem mudar a sua vida. E é sobre isso que
que a gente quer falar aqui com vocês, né? E a gente tem muito mais para compartilhar com vocês. Tem um material muito vasto e rico para te ajudar a colocar as coisas em ordem. Nós sabemos que vocês estão aqui porque querem isso, estão buscando um novo tempo, um novo momento. Estão buscando um nível de crescimento maior, diferente. Nós sabemos que promessas existem várias pela internet, mas nós queremos trazer para você algo vivo, algo verdadeiro, algo que seja intenso e que seja de fato vivo para você, que seja aplicável na tua vida. E é por isso que a gente compilou tudo isso. A gente fez uma compilação. A gente compilou todo esse material de 10 anos de estudo de uma forma programada, para que você possa ir se conhecendo passo a passo e possa estar construindo novas respostas, um caminho de crescimento, de uma vida verdadeiramente abundante para você. E é por isso que a gente preparou para você esse material. Nós compilamos, então, e colocamos o tag à sua disposição online agora. Você pode acessar ele, você pode colocar, e nós estaremos falando para você, estaremos te ensinando sobre autoconhecimento, de uma forma que você nunca ouviu. Não é essa forma programada que muitas vezes é te passado. Você vai entender de autoconhecimento de um nível que você nunca viu na tua vida. Você vai aprender que o seu corpo foi feito para conquistar. Você vai entender qual é a sua origem, qual é o teu propósito. Por que você existe? A sua vida, ela não é em vão. Você não está aqui a passeio. Você foi criado para o governo. Você foi feito para governar. Você foi feito para a ordem. O seu pensamento funciona assim, ele é estruturado dessa forma. Então, quanto mais você entender isso, mais você vai ter a convicção de que o seu corpo foi feito para conquistar. Como é que você foi programado? A programação foi boa? Como é que é possível reprogramar? Como é que é possível construir um novo começo? Como é possível, através da minha alma, eu começar a traçar um novo caminho de vitória para a minha vida? O que Deus tem a falar ao meu respeito? Aonde entra o perdão na minha vida? O que é arrependimento de verdade? E qual que é o reflexo do arrependimento na minha vida? O que o meu casamento tem a ver com os meus filhos? O que eu consigo ver nos meus filhos sobre as bagunças do meu casamento? Nós queremos te levar a conquistar a terra que te espera. Te levar a entender que você é a resposta de Deus para essa geração. Não é te levar a alcançar a sua resposta, mas é gerar a resposta em você. Porque você vencendo, você crescendo, você não será abençoado, mas você será bênção para a vida de todos que estão ao teu redor. Você está me entendendo? É criar um novo padrão, é criar uma nova realidade. Você vai entender que você foi feito para adorar, e você não consegue alterar isso. Então, aprenda a adorar de verdade. A despertar o seu espírito. A despertar o seu espírito. A despertar a sua criatividade. A despertar os seus dons. Qual é o seu chamado? Vamos desenvolver isso. O que você tem aí guardado em você? Que o mundo precisa ouvir. O mundo anseia pelo teu crescimento. O mundo anseia pela tua libertação. Então, vamos lutar por isso. Vamos trabalhar por isso. E nós queremos ensinar para você passo a passo como construir isso. Como construir uma consciência nova, uma renovação de mente que seja eficaz e verdadeira para você. Para finalmente governar a sua vida, né? Então, a gente vai, no curso, destrinchado com mais detalhes sobre essa questão toda de como despertar o espírito, de como restaurar a sua alma, de como fortalecer o seu corpo para conquistar, sobre essa questão das doenças, de como as doenças elas são muito mais originadas na sua alma, elas são muito mais, como que eu posso dizer, elas vêm muito mais das emoções do que você imagina. Muito mais emocionais, já. Então, assim, e como que a sua vida hoje tem sido muito mais influenciada e tem sido muito mais determinada por padrões de pensamento, por coisas que você viu, por coisas que você ouviu uma vida. E que tem, por padrões familiares, por questões familiares que vêm vindo de uma geração a outra, tem determinado o seu casamento do jeito que ele é, as suas finanças do jeito que elas são, sabe? A sua forma de agir, quem você atrai, amigos que você tem atraído, tudo isso vem de coisas que vão além de você. Muitas das vezes vem de pensamentos que vêm do seu avô, do seu bisavô.
Padrões, gente. São padrões que a gente vai repetindo. Então, a gente estruturou isso para vocês em 10 módulos. E o mais importante, né? Sobre como, então, reprogramar esse padrão. Como, então, viver algo novo, algo diferente a partir de agora. Nós queremos despertar isso em você. Te ensinar não só a detectar os sinais, mas como programar um plano de tratamento que seja eficaz. Nós separamos isso e estruturamos em 10 módulos. São vídeos super dinâmicos para que você possa, ao seu tempo, acessar esse conhecimento. Está tudo muito mastigadinho, estruturado, simplificado para você. No entanto, o curso é estruturado em 10 módulos. No módulo 1, a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre essa coisa toda de você se conhecer, de realmente entender por que você sente o que você sente. No módulo 2, a gente vai falar sobre o corpo, sobre ele conquistando, sobre o porquê que você precisa de cuidar do seu corpo, porque senão você não vai viver o que você foi feito para viver aqui nessa terra. Como eu falei, o corpo é seu veículo, então você precisa de fortalecer seu corpo, de mudar, de ter um corpo que te representa, sabe? Um corpo que realmente você olha e tem autoestima, um corpo que não fica atraindo uma gripe atrás da outra. Como adquirir hábitos mais saudáveis, mudar os seus hábitos. Gente, a gente é coordenado por hábitos. O Diego ainda falou, mais de 90% da gente vem do inconsciente, vem de coisas que já estão programadas. E isso, então, esses hábitos de pensamento, tanto no corpo quanto na alma, no espírito, né? Eles estão te fazendo viver a vida que você está vivendo hoje. Então, você precisa adquirir novos hábitos, você precisa pensar diferente. No módulo 3, a gente fala sobre a origem de tudo. É lá que a gente vai falar sobre o seu propósito. É lá que você vai ter um entendimento pleno da sua vida, do porquê você está aqui e o que essa vida espera de você. Entendeu? Vamos ampliar o seu entendimento com isso. Depois a gente vai falar sobre autoimagem. Por que você se enxerga assim? Quais foram as influências que combinaram nessa sua visão? Aonde está o teu merecimento? Aonde está o teu pertencimento? Você se sente capaz ou não? De onde que veio isso? Vamos trabalhar isso mais a fundo com você. Vamos falar depois como você foi programado. Como é que funcionou esse processo de programação? No módulo 5, a gente vai estar falando... módulos. O que eu estou esquecendo de falar o número de módulo. Né? No módulo 5, a gente vai estar te explicando isso, de como você foi programado. Porque se você foi programado, é possível você se reprogramar. Gente, não tem segredo. Está tudo mastigado. Está tudo simplificado para você. De forma que você consiga colocar em prática hoje. Porque o tempo da tua vitória, da tua conquista é hoje, não é amanhã. A gente trabalhou muito para poder simplificar essa linguagem para você. Na verdade, o maior segredo é a constância, né? Que é o que, inclusive, a gente vai falar aqui. No módulo 6, você vai começar a aprender o poder e a influência da sua alma na tua vida. Por que a sua alma é quem governa? Um pouco do que a gente falou aqui. Por que a sua alma é quem dita o ritmo? Por que é ela que interpreta? E de onde que veio ela? Quem programou essa alma? Por que você sente o que sente? Por que você pensa como pensa? Por que você se comporta assim? No módulo 7, a gente vai te ensinar como reprogramar. Uma vez que você aprendeu o processo de programação, você vai aprender agora como reprogramar, como mudar esses padrões. O que você pode fazer hoje, na prática, para mudar os padrões que você carrega há tanto tempo. Ou seja, é possível pensar diferente, é possível sentir diferente, não é para você estar sentindo eternamente da forma que você sente. Você pode ser uma pessoa completamente diferente daqui a alguns anos. E isso é libertador, gente. A gente experimentou isso, você né? Você tá doido. As pessoas que me conheceram há 10 anos atrás, elas não me reconhecem hoje mais. Por quê? Porque foi feita uma reprogramação de mente contínua, constante. E é inclusive o que a gente vai ensinar. Precisa constância. Precisa estar dizendo o quê? Por quê? Repetidas vezes, no ambiente de intimidade. Vocês vão ver. Precisa reprogramar para que você veja a vida de uma forma diferente. Sinta a vida de uma forma diferente. E então, viva algo completamente novo. Tá? E a gente segue aqui no módulo 8. Olha só, já estamos no módulo 8. No módulo 8, a gente vai entrar no ambiente espiritual com você. E a gente vai te explicar
como o seu espírito funciona, como alimentar esse espírito, como despertar esse espírito, como se aproximar do nosso Deus, do nosso Criador, como entender melhor da tua palavra, como entender melhor sobre perdão, sobre arrependimento, que diferença faz na minha vida, por que é tão fundamental assim eu entender isso, aonde que isso pode estar me travando. Depois a gente vai ter o módulo 9. No módulo 9, a gente já vai estar falando com você sobre adoração, de uma forma que você nunca ouviu. Você vai entender finalmente que você foi feito para adorar. E se você não estiver adorando a pessoa certa, as pessoas erradas vão estar influenciando a sua vida também. Você vai entender que muito provavelmente você pode estar adorando dinheiro, a fama, o sucesso. Dores. Você pode estar adorando dores, sabe? Traições. São coisas que hoje estão no centro da sua casa, na sua sala. Estão influenciando a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir. Estão limitando a tua visão. Estão te impedindo de enxergar essa vida abundante que existe para você. E, por fim, a gente finaliza no módulo 10, onde nós vamos te ensinar como colocar tudo isso em prática para poder conquistar a Terra. É você começar a entender que você é a bênção para essa Terra. Não são as circunstâncias que vão mudar você, mas é você que vai começar a mudar as circunstâncias ao seu redor. Porque essa autoridade é sua. Isso foi colocado na tua mão. Você está entendendo? Nós vamos explodir a tua cabeça. Sua cabeça vai fritar. Nós vamos ampliar a sua consciência num nível que você não imaginava que seria possível. Tudo para poder extrair de você o melhor dessa terra. Para poder extrair de você as respostas necessárias. Porque hoje, se o mundo está na bagunça que está, é porque nós temos nos calado, é porque a gente não tem se posicionado, é porque a gente não tem colocado em prioridade aquilo que é prioridade. Nós precisamos colocar as coisas em ordem, urgentemente. A gente precisa parar de atrapalhar. E quando a gente para de atrapalhar, a vida flui e ela cresce. Então, pare de atrapalhar. O teu problema é não saber onde você está atrapalhando. E nós vamos te mostrar onde você está atrapalhando. Vai ficar muito evidente onde você está atrapalhando. Para que você possa finalmente começar a viver uma vida pulsante. Uma vida de desafios, uma vida de crescimento. Uma vida de maturidade. Tá certo? E imagina, nós compilamos tudo isso. Nós temos 10 módulos para você. Mas nós temos uma surpresa para você também. Porque nós temos 2 aulas bônus para você. Nós temos uma aula, eu não sei se você já ouviu falar de tabernáculo. Se não, você vai ficar maravilhado de entender como o tabernáculo, como o projeto de Deus para uma casa, para um templo, ela fala a seu respeito. Nós sabemos o tanto que você quer mudar. E a gente sabe o tanto que você quer viver algo diferente. Então, a gente quer te ajudar. Sair do lugar, sabe? Desse lugar de causa, desse lugar de governo. Sacode, vamos sair desse lugar rápido. E literalmente colocar ordem na sua vida. E é por isso que a gente decidiu, então, de uma vez por todas, trazer o TAG para mais pessoas, para muito mais pessoas, e alcançar vidas como a sua. A gente quer finalmente que você entenda que você pode transformar a sua vida, que você pode viver algo diferente, que você pode viver a vida grandiosa que você sabe aí dentro de você, que você vai viver. Então, assim, a gente realmente quer te ajudar. Conte conosco, nós estamos aqui, e a gente quer que esse te traga abertura de olhos, te traga renovação de mente e te leve a entender o que nós entendemos e que tanto mudou a nossa vida. Em especial essa questão de estar despertando o espírito, de estar renovando a mente, de estar ali trazendo cura para os seus sentimentos, para as suas emoções. E finalmente estar fortalecendo o seu corpo. E estar ali fortalecendo, te levando a ter um corpo que vai te ajudar a conquistar o que você pode conquistar aqui nessa terra. Vamos nos fortalecer, vamos crescer juntos, vamos trabalhar com intensidade toda a tua história, para que ela seja reescrita de uma forma nova, viva e verdadeira. E isso a gente vai estar te ajudando módulo a módulo. E nós trabalhamos isso para você. Esse ano mesmo nós tivemos mais de 1.200 alunos no TAG nos últimos 2 anos, e isso acontecia de uma forma muito orgânica. A gente se reunia às 6 horas da manhã, imagina.
por 21 dias seguidos, você acordando 6 horas da manhã para a gente poder, a cada dia, trabalhar um tema, a cada dia trabalhando um tema. E hoje nós conseguimos compilar isso, nós estruturamos isso, para que você possa ter acesso a hora que você quiser, para que você possa ter acesso, você possa rever, para que você possa fazer as tarefas. Está tudo muito organizado para poder te despertar de uma forma intensa. E isso você não pode perder, porque nós colocamos o nosso melhor aí. É a nossa forma de transbordar aquilo que nós recebemos de Deus mesmo para a nossa vida. É esse crescimento que nós vivemos, nós queremos compartilhar com você. Sim. Olha só. Então, gente... E é por isso que nós decidimos dar vida para o TAG no ambiente online. Nós decidimos povoar agora a internet. Porque hoje as pessoas estão fazendo tanta coisa torta, tanta coisa errada, falando, não, a gente precisa ocupar esse espaço. A gente precisa começar a fazer com que a mensagem do TAG, esse programa, possa chegar ao maior número de pessoas possível. E nós contamos com você para isso. Nós contamos para você para esse crescimento, para que a gente possa alcançar cada vez mais. Tá certo? Tá tudo certo aí? Falei tudo? A gente quer também colocar aqui, ó, que quem adquiriu o curso temos uma surpresinha para você. Surpresinha fantástica para você até sexta-feira. Porque o nosso curso, a gente fez e a gente fechou num valor para que fosse acessível para todos. Tá certo? Então, o curso, ele sai por R$197. Apenas R$197. Sai todo esse material que a gente passou para você. Mas se você, hoje, adquirir esse curso, ou até sexta-feira, você tem até sexta-feira para isso, você vai estar pagando simplesmente R$100. R$100 nesse curso. Não, o Diego errou aqui. 147. Meu Deus do céu. Desculpa. R$50 de desconto. Vai sair por R$147. Até sexta-feira. Tá certo? E ainda a gente vai dar 2 aulas bônus para você. A gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre você, sobre psicossomática. A Carol vai ter uma super aula sobre psicossomática. É você entender a dinâmica da doença. É você entender o que a doença fala sobre as dores que você carrega na alma. É o que eu estava falando para vocês, gente. O nosso corpo, ele responde à nossa alma. Ele responde às nossas emoções. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, entender o que está por trás. Quantos não? Vamos ter um exemplo de pegar. Quantos não você está? E vai levar e daqui a pouco vem câncer, e daqui a pouco vem mais outras, daqui a pouco é artrite, daqui a pouco eu estou com obesidade que não se resolve na minha vida. E por quê? É a minha alma, são as minhas emoções que eu não resolvo. Não adianta, inclusive, tem gente que, por exemplo, no caso da obesidade, tem gente que tem cirurgia bariátrica e depois volta e tudo. Resolve o problema. Você não resolveu na raiz. Então, é isso que a psicossomática mostra. Como o meu corpo, ele só está ali espelhando o que está na minha alma. E é esse bônus que a gente quer trazer para você, para a gente conversar mais sobre isso. E nós temos outro super bônus para você, que eu já até tinha adiantado, né? Que a gente falar sobre tabernáculo. Eu quero te dar uma aula sobre tabernáculo. Eu quero que você entenda, com base bíblica, como Deus formou você e o que o tabernáculo diz a seu respeito. Tabernáculo, se você não sabe, é um projeto de casa que Deus desenhou para ele poder habitar aqui na Terra. É um templo. E ele teve um projeto muito minucioso, cheio de detalhes, e que eu quero mostrar o que aquele projeto fala sobre você. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Fala que Deus nos fez templo e nos fez morada. Então, existem verdades preciosas a seu respeito no tabernáculo e eu quero compartilhar isso com você também. E essas 2 aulas bônus, elas vão estar separadas para você que fizer, então, a inscrição no TAG até sexta-feira. Nós temos essa surpresa para você. E nós queremos poder te dar ferramentas poderosas para que você possa deslanchar e para que você possa começar a ser uma expressão de vida abundante, de vida extraordinária nessa terra.
É isso que nós queremos compartilhar com você. Era para isso que a gente esperou tanto por essa terça-feira, para que finalmente o TAG pudesse entrar online, para que o TAG pudesse ter a estrutura para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para poder ativar a identidade dessas pessoas, para poder fortalecer o propósito dessas pessoas, para que nós possamos começar a construir uma nova história agora. Ó, inclusive o link já está liberado, viu? Para vocês. É no grupo, né? Está liberado? Aqui, né? Tá liberado aqui, ó, gente. Estão liberando aí agora. E a Lucimara perguntou por quanto tempo que pode acessar o curso. Por 1 ano. Você tem 1 ano para poder acessar, para poder ver, para poder rever. Tá? Então, acesso por 1 ano ilimitado, quantas vezes você quiser. E só para quem pegar até sexta-feira, que vai esse desconto. E as 2 aulas bônus. As aulas bônus, tá, gente? Tá bom? Especialmente para você que está inaugurando com a gente essa fase extraordinária do TAG. Que eu tenho certeza que vamos alcançar várias pessoas. Tá? Pega agora, não o link perde, já tá aí. Não perde essa oportunidade, viu, gente? O link já está aí, pega agora, não perde essa oportunidade. Já clica aí rapidinho, clicou, fez a inscrição, agora mesmo você já começa a ter acesso ao material e começa já a colocar em prática. Quanto antes você colocar em prática, melhor. Quanto antes colocar em prática, melhor. Envia para quem você quiser. Se você sentiu falta de alguém aqui nessa aula, se você estava nessa aula pensando assim, nossa, minha mãe precisa escutar isso, ou meu amigo, meu irmão, enfim, envie o link, copia, cola, envia, compartilha. Pode pegar esse link, tá? Que está aqui, que vai estar no grupo também, e mandar para pessoas que você sabe que precisam. Pessoas que você sabe que precisam de trazer governo para a sua vida, que já está cansado de viver essa vida, essa mesmice, que não sabe mais nem por onde começar. Envie esse link, ajuda mais pessoas também para que tenha a sua vida transformada. Tá Nós certo? queremos te ajudar a despertar um novo tempo, para que você também nos ajude a despertar um novo tempo na vida de outras pessoas. Vamos começar essa corrente aqui, vamos começar esse movimento e ajudar que as pessoas possam finalmente compreender que existe uma vida grandiosa esperando elas, que existe cura para suas dores, que existe um novo tempo e que existe uma vida abundante que só está esperando a gente. Tá certo? Na verdade, inclusive, você pode presentear alguém também. E Então. às vezes a pessoa não sabe, não tem condições, ou a pessoa ainda não sabe que ela precisa. Você pode presentear e falar para ela, olha, escuta isso aqui vai mudar a sua vida. Então, de alguma forma, você pode estar abençoando mais gente. De alguma forma, você pode estar transformando. Tá certo? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida para vocês, gente? Nós podemos ajudar vocês de alguma forma? Está aberto o chat aqui, tá? Você pode escrever, tá? Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Se tiver alguma dúvida, pode chamar no áudio. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado pelo tempo com a gente. E nós queremos compartilhar cada vez mais com vocês. Tá certo? E tendo qualquer dúvida, pode nos procurar, pode mandar, tá? Lá no grupo mesmo, pode mandar as dúvidas lá que vocês tiverem, que a gente está aqui para poder responder e ajudar vocês. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o curso, sobre a aula que a gente... Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida que vocês tiverem? A gente pode, às vezes, até sobre o tema, né? Sobre tudo que a gente trouxe aqui. Se você quiser falar, se quiser perguntar. Ou para eu saber se é para você, né? Se realmente é o que você está precisando. Nós estamos aqui, tá, gente? Pode abrir, inclusive, o microfone e falar. Ah, por favor, faça um print da tela. E caso essa aula tenha sido impactante para você, coloque nos seus stories, nos ajude a divulgar o TAG. Nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possível. Marque pessoas que você gostaria que estivessem aqui com vocês também. Nos ajude a propagar essa verdade. Tá certo? Adilson, falando que já está cadastrando. Ó, bacana. Isso aí, meu irmão. Vamos embora. Vamos crescer junto. Isso aí. Vai lá no Instagram, gente. Diz o que achou da aula também, tá bom? Estamos estreando aqui hoje. Vamos tirar uma foto, então? Tira uma foto aí, todo mundo sorrindo. Isso. Qual foi a foto?
E começamos finalmente, demos então nosso pontapé para o TAG. Agora é realidade. Já estamos online e para você acessar quando você quiser. Tá bom? Nos procure no direct também, tá, gente? Ou também dá para vocês procurarem o tag atendimento pelo telefone aí, que está no grupo, procura no pessoal, tá? E tira dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Estamos juntos, hein? Que Deus abençoe muito vocês. Tenham uma noite fantástica. E vamos embora. Até sexta-feira, vamos bombar essa nossa primeira turma aí, tá bom? Deus te abençoe muito. Tchau, tchau, hein?